boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, mais uma live da Maratona de Lives do Movimento Traz Felicidade e é uma honra pra gente receber aqui hoje a maravilhosa Raquel Steffen, onde a gente vai bater um papo super legal sobre o estado de flow, gente. Vai ser, você já chegou aí, Raquel já tá na área, meu querido parceiro também já está na área. Daqui a pouco eu vou chamar os dois. Pessoal, vocês já passaram por uma situação de repente estar com os amigos e tá com os familiares e vocês assim nem viram o tempo passar? Vocês não viram, o relógio passou, o tempo passou, vocês falaram, caramba, já são 10 horas da noite. Possivelmente vocês já entraram em estado de flow, mas vocês não tiveram a consciência de que isso aconteceu. E aí, como que a gente faz para entrar em estado de flow de forma consciente? Como que a gente faz para atingir isso? E a Raquel veio aqui hoje para contar pra gente quais são os 7 elementos para a gente conseguir entrar aí em estado de flow. Eu vou chamar os dois. Aguenta aí que eu vou chamar. E agora eu vou chamar a Raquel. Gente, manda aviãozinho, manda coraçãozinho, manda pra turma, que essa live eu tenho certeza que a gente vai literalmente entrar em estado de flow. Eu só saio daqui lá pra meia-noite, 1h, por aí. Boa noite. Olá, boa noite, gente. Boa noite, meu Boa noite, Raquel, tudo bom? Tudo bem? Eu tava aqui nervosa porque eu não sabia onde é que eu ia colocar minha câmera aqui, porque eu não tenho aqueles negocinhos de botar, não. Enfim. E aí eu pensei, cara, onde é que eu botar, né? Com 3 ao mesmo tempo. Se eu mostrar aqui a minha gambiarra, nós vamos ficar É melhor não. melhor não. Eu sempre começo a live e fico arrumando a luz. A minha luz tá aqui. Até De ajeitar. volta. Até onde é que vai a luz aqui, meu Deus do céu. Não posso ficar nem escuro, nem pálido. Exatamente. Nenhum dos dois. Exatamente. Raquel, muito boa noite. Armando, Boa noite, meu querido, boa noite. É um Boa super noite. prazer pra gente, pro Movimento Traz Felicidade, te receber aqui. Já há muito tempo que a gente queria te trazer. E finalmente na 4ª edição a gente conseguiu ampliar essa edição ainda um pouquinho mais, porque tem gente que a gente não pode deixar de trazer e o ano tá acabando, dá um desespero. Meu Deus do céu, tem que chamar a Raquel depressa. E obrigada pelo nosso convite. Viu? A gente está realmente muito feliz, muito honrado. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui com esses colegas que a gente conversa direto aí, né? E se acompanha. E poder falar disso, né, para mim sempre é uma honra. Então, estou muito feliz também pelo convite. Muito legal. Armando! Raquel, vou te pedir um favor. Sim. Que nós te conhecemos, mas talvez algumas pessoas que entrem na live ainda não te conheçam. Então, nós gostaríamos que você te apresentasse. Quem é a Raquel Steffen? Esse momento sempre é muito tenso, né? Porque eu nunca sei o que falar sobre mim mesmo. Mas vamos lá. A gente sempre vai se ensaiando, né? Então, a Raquel Steffen é uma educadora física, formada já há mais de 15 anos, né? Tem algumas formações na área de treinamento funcional, na área de treinamento natural também. E uma das minhas principais formações é na área do flow. Né? Então, eu já estudo a área do flow através do movimento já faz uns 7 anos. Né? Faço parte aí de uma legião dentro de uma escola que estuda isso a fundo, né? E na pandemia, como muitas pessoas, eu acabei expandindo um pouquinho mais meu trabalho pela internet. E aí hoje estamos falando um pouquinho de como isso funciona nas redes, né? Virtualmente, presencialmente, enfim. E também do processo educacional, né? Então hoje já faço parte do elenco educacional, então isso já faz parte da minha vida profissional há um tempo. E da minha vida também, porque quando a gente começa a entender os conceitos do que é o estado de flow, não tem como a gente não levar isso para nossa vida pessoal também. Então, é uma coisa que meio que se mistura, assim. E essa paixão já começou através do movimento, mas hoje eu levo ela para minha vida pessoal também. Maravilha. Raquelzinha, Legal. Só para a gente começar, para a gente situar o pessoal que está entrando, quem não sabe aí de fato o que é o estado de flow, né? Fala um pouquinho pra gente o que é,
esse estado de flow quando a gente busca aí também através do movimento? Conta um pouquinho para nós. Então, o flow, na verdade, é um estado mental, né? Um estado da área da psique. E então a gente pode entrar nesse estado em vários segmentos, em várias atividades, né? No nosso caso aqui, como educadores físicos, a gente busca entrar isso através do movimento, né? Mas muitas vezes a gente entra em conexão com esse estado de uma forma muito instintiva, né? Então, até a sua abertura ali foi muito coerente, né? Que muitas vezes as pessoas elas entram nesse estado sem saber, né? Que é esse estado, mas pela tua explicação dá para perceber, né? Quando, já perdi a noção do tempo, já me envolvi tanto com o que eu estava fazendo que, né, nem percebi as horas passarem, né? Foi uma sensação muito gostosa, enfim. Então, provavelmente a gente já viveu algumas situações onde a gente entrou em flow, mas não sabe que isso é o estado de flow, né? Então, o estado de flow, ele é um estado mental que a gente acaba entrando, como a gente se envolve muito com o que a gente está fazendo. Seja se movimentando, seja cozinhando, seja tocando uma música, seja escrevendo, principalmente quem gosta de escrever, enfim, realizando uma tarefa aonde o que ela está fazendo e ela são a mesma coisa. Então, são aqueles momentos que você acaba perdendo um pouco a noção da sua individualidade enquanto ser, né? E também ter relativamente uma importância na sua vida. Na verdade, é quando você e a coisa que vocês estão fazendo é a mesma coisa. Então, não tem um nome específico, né? Mas é uma coisa só. Eu costumo dizer que, por exemplo, assim, para a área do movimento, óbvio, né? Mas também a gente pode trazer para a área da música, né? Quando o guitarrista está tocando no solo e ele se empolga e vai além, né, da música, do que ele tinha programado. Aquilo ali é um momento que ele, a guitarra, o som, é tudo a mesma coisa. Não existe o guitarrista, a guitarra, é tudo uma coisa só. Aquilo acontece. Tem um filme bem legal, assim, bastante didático, que é Soul, da Disney, que fala muito sobre isso. Uhum. Né? E eu adoro, assisto ele algumas vezes, assim, repetidamente, porque tem umas coisinhas ali bem legais que faz a gente entender um pouquinho do que é, né, entrar em conexão com esse estado, assim, não só na música, que é onde eles abordam ali, mas também na vida, né? Sim. Que é o relação Você dos falou, estados. você falou uma palavra aí, Esse filme é sensacional, né? da mente, né? A questão do repetir, né? O que nos ajuda também, de fato, aí, diante de aprendizado, novos movimentos, aprender uma nova língua, ou enfim, um instrumento, é o repetir para que você, de fato, consiga entrar aí no estado de flow, né? Na verdade, o estado de flow, ele requer alguns aspectos, né? Algumas condições, que é o que a gente vai falar aqui. Mas a primeira coisa é você se conectar com o que você está fazendo, né? A tarefa que você está realizando, entrar em sintonia com aquilo, né? Então, vocês terem a mesma coisa. E a gente só consegue realizar isso através da repetição, que é o que você está falando. Então, a gente começa uma atividade, vai repetindo ela, vai repetindo ela, vai repetindo, o guitarrista, né, o nós, enquanto educadores físicos, e tantas vezes que dentro daquilo que você está fazendo, você começa a criar o seu jeito de fazer, né, o seu jeito de tocar, o seu jeito de se movimentar, o seu jeito de criar, né, e é nessa condição de treinar, né, a sua mente, o seu corpo, no caso do movimento, ou os movimentos adequados para tocar na guitarra, é que você constrói aí alguns pequenos momentos, né, de estado de flow aí, porque são momentos, né, são pequenos, curtos intervalos de momentos, e a gente treina para ficar mais longo, né, a gente falou ontem um pouquinho, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Sim. Raquel, deixa eu puxar aqui uma frase, e aí para a gente já entrar numa discussão mais intensa, para a gente fluir na conversa. Embora a experiência do flow pareça ocorrer facilmente, isso está longe de ser verdade. Ela, com frequência, exige um esforço físico extenuante ou uma atividade mental altamente disciplinada, e não acontece sem a aplicação de desempenho habilidoso.
se você se desconcentra, o flow vai embora. Exato. Assim, a gente comentou, né, e eu também falei, depois da fala da Rafa, que isso já deve ter acontecido de uma forma muito instintiva, né? Mas não quer dizer que seja fácil de entrar, realmente. Não é uma coisa tão natural assim, né? A gente tem que se esforçar para que isso aconteça. O flow, ele só acontece quando existe um desafio no que você está fazendo, né? Mesmo que seja algo que você goste de fazer, como tocar música, ou se movimentar, ou cozinhar, sempre quando você leva a intenção de se desafiar em fazer melhor aquele prato, em tocar aquela música como se fosse a última vez, em fazer uma ótima apresentação em termos de movimento, você vai ter um nível de foco de concentração muito grande e isso pode te levar a um estado de flow, né? Então não é assim, só vou fluir e deu, né? Não, existe um esforço para que você chegue nesse estado, com certeza. E provavelmente as pessoas que já perceberam essa sensação sem saber que isso era o nome de flow, tiveram um esforço também, um desafio foi alcançado em algum momento. Posso lembrar aqui de algumas situações assim bastante fáceis, né? Por exemplo, agora acabei de chegar de viagem, né? Eu sempre tive um pouco de medo de altura, assim, mas eu nunca achei que eu ia tremer as pernas, por exemplo, sabe? Eu nunca achei, eu sempre me senti muito corajosa, mas eu respeito, tenho medo, assim, eu me cuido bastante. E aí eu cheguei no final de uma trilha e era bem alto o pico, assim, e eu fui olhar para baixo e minha perna, bambeou, e eu virei pro lado, dei uma tonteada e a moça, a guia, você senta, respira um pouco. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, eu sempre achei que tive medo de altura, mas não sabia que tinha tanto. E ao mesmo tempo que eu falei aquilo, eu falei assim, não, isso não vai, eu não vou ficar assim. E eu peguei, subi, levantei e disse, não, eu vou subir. E aí, na hora me deu uma raiva, tipo assim, não, vai subir aqui, né? Eu posso até ter medo, mas eu sou corajosa. Então eu vou subir de novo. E é a tomada de decisão, né? Diante do desafio. Eu fui ali para Sim. fazer isso, e eu subi de novo, e aí eu olhei para aquela altura, sabe? E disse assim, vou ficar aqui. E fiquei, e aí eu desci assim, tipo, caraca, consegui, sabe? Vencer um desafio, que pode ser pequeno, né? Pode ser ridículo para algumas pessoas, mas eu tava com muito medo. Então, isso é uma coisa, uma situação assim que aconteceu há pouco tempo, mas a gente pode pensar em outras situações, do tipo, uma prova, né? Mesmo as certificações que a gente se coloca à disposição em fazer, né? A gente treina e fica pensando assim, porque na hora da prova, da certificação em si, não é só o treinamento que vale, é o controle emocional, é o controle do tempo, tem uma série de coisas que a gente tem que controlar, né? Então, aquela atenção toda e o controle dessa atenção é um desafio muito grande. E aí, quando você consegue, você diz assim, pá, coisa boa, consegui, né? E não tem E sensação melhor. não tem, não tem. Então, Mas, eu pode falar, Raquel. realmente acho que para a gente ser feliz tem que haver um esforço, né? A gente não é feliz só por ser, a gente é feliz porque é uma decisão. A gente toma a decisão de ser feliz, né? Então a gente briga por aquilo, por aqueles momentos. Sim. Essa questão desse desafio, Raquel, em relação a, nem você falou da altura, né? Você achava que você tinha um certo temor, mas não imaginava que fosse tanto e você teve que se desafiar para superar aquela situação. Quando você conseguiu encontrar um equilíbrio entre o tamanho do desafio e aquilo que você tinha condição de realizar ou de superar mentalmente, né? Esse seria já um dos 7 elementos para entrar em estado de flow, né? O equilíbrio, um nível de desafio que tivesse um nível de habilidade condizente com o nível de desafio, né? Exato. Um dos componentes, né, para se chegar em flow é o equilíbrio entre habilidade e desafio. Então, apesar de eu estar com medo, eu sabia que eu tinha condições de fazer aquilo. Então, eu não estava jogando alto acima da minha habilidade, né? E eu também não fui assim a doida, eu fui com segurança, né? Fui com as aparelhos de segurança. Sim. Eu tinha completamente a condição, o controle da situação. Né? Eu tinha clareza, que é um dos componentes também, a gente vai falar um por um, mas a clareza de que tudo estava correndo da forma adequada. Né? Então, Sim. como eu falei, eu tinha ido ali para aquilo ali. Então, assim, não,
eu me preparei para estar aqui, né? Então, eu tenho a condição. A mesma coisa acontece numa prova ou numa certificação, né? Muitas vezes eu cheguei na hora da prova, da certificação, e comecei a meio que baratinar, tipo assim, não sei se eu vou conseguir passar, não sei o quê. Aí eu tenho que voltar com a minha visão, só um pouquinho. Tu treinou, tá? Tu tá apta, assim, tu vai dar o teu melhor, então vamos lá. Então, tipo assim, é uma decisão mesmo de tu enfrentar o desafio, não quer dizer que é fácil, né? Mas é uma decisão. E no momento que eu tomo essa decisão, eu já tenho essa noção de que eu estou no controle da situação. Porque eu já, né, já organizei as informações e pá, decidi, né? Isso é quase um processo meditativo, né? É. De você limpar a mente no sentido, quando a gente não limpa a mente, mas eu digo, de direcionar o foco e a atenção para aquilo que tem que ser realizado, né? Você sabe que você tem a condição e a habilidade para realizar, né? Então, por que você vai trazer dúvidas ou questionamentos, julgamentos para algo que você sabe que você tem condição de realizar, né? Eu acho que eu vou começar a falar dos 7 componentes, porque daí a gente vai cruzando com isso que vocês estão falando, né? Isso que eu ia falar para situar o pessoal, né? Eu esqueci, desculpa, eu me empolguei. Eu podia ter perguntado se tinha uma ordem que deveria ser seguida. Eu ia até... Dia dos elementos. Ou joga para cima, pega um e vamos a esse aqui. Se esses 7 elementos, existe uma ordem de aprendizado no momento em que você está entregando ali um movimento, por exemplo, para entrar em estado de flow, não? Então, na verdade, assim, isso acredito que não, porque é o seguinte, assim, nada é assim, né? Então, na verdade, para entrar em flow acontece tudo ao mesmo tempo, né? Uma condição vai representar a possibilidade da próxima e vai voltar também. Então, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, são processos cognitivos, bioquímicos, né, hormonais e físicos, né, quando envolve o físico, principalmente, que acontecem ao mesmo tempo. Eu acho que se a gente pudesse, assim, enumerar uma primeira coisa que deveria acontecer antes de tudo é a tomada de decisão. Vou fazer a aula de flow, vou fazer a trilha, né? Vou me desafiar. Seja o que for que você vai fazer, né? Então, assim, o primeiro passo assim, que eu acho importante é o envolvimento com o que você está fazendo. Quando a gente fala de envolvimento, eu não estou falando que você tem que super gostar do que você está fazendo, né? Mas que você queira fazer aquilo com, como é que eu vou dizer assim, com integridade, né? Você queira estar ali naquele momento, realizando aquilo. Isso eu acho que é fundamental para que você entre em flow, né? A gente fala muito em estado de presença, é isso. Né? Eu estou aqui conversando com você, apesar dos meus gatos estarem aqui tentando tirar a minha atenção, eu estou focada em falar dos 7 componentes com vocês, né? Então eu poderia dizer assim, não, eu estou aqui conversando com vocês, né? Ontem eu fiz, né? Hoje não. Um segundo componente que eu acho bastante importante é a clareza, né? Que é o que eu falei para vocês ali em relação à tomada de decisão. Eu rapidamente, né, tinha um background ali de clareza de que eu estava segura, que eu tinha ido para fazer aquilo, né? Então, a clareza de que você sabe que de tudo que você precisa para realizar a tarefa, ela é muito importante. Seja na tarefa que você executar o trabalho, como eu falei, escrevendo, sei lá, um texto, né, se movimentando, criando uma sequência de flow, que é o caso que a gente entra muito aqui. Então, você tem a clareza de que primeiro é esse movimento, depois é esse, que você tem que ativar tal musculatura, que você tem que estender bem a perna para puxar. Então, você vai tendo cada segundo do seu flow ali, da sua atividade, você tem a clareza de que você tem aquela habilidade em executar. Mas que essa habilidade, ela não vem assim porque você tem um dom, é porque você está treinando para ter essa habilidade. Né? Você está se esforçando para estar ali, não, agora eu vou estender a perna lá para puxar ela para cá. Você está pensando naquilo que você está fazendo. A mesma coisa que o cara está tocando, isso aqui eu vou para cá. Mas ele está pensando no que ele está fazendo. Né? Então, envolvimento e clareza de que você tem o que você precisa para realizar aquilo que você está fazendo. Né? Um terceiro componente que eu acho... Raquel, só uma coisa, só deixa eu fazer um link aqui com a tomada de decisão e a clareza,
Porque acho que talvez muitas pessoas devem confundir assim, mas você entra em estado de flow porque você gosta. Vamos falar do movimento, né? Que é o que a gente vive, as pessoas sempre perguntam. Ah, Rafa, nossa, mas você faz tão fácil, você gosta de fazer, por isso que você entra em estado de flow, né? Eu realmente gosto de fazer. Tem coisas que eu não gosto, tem movimentos que são tão desafiadores, tão complexos para mim, que eu, por mim, eu passava longe, né? Mas eu acho que são necessários para uma evolução minha, até mesmo por questões de crenças e desbloqueios e tal. E aí, só juntando esses dois para as pessoas que pensam assim, não vou fazer não, porque como eu não gosto, eu não vou conseguir entrar em estado de flow. Né? Então, quando você tem a tomada de decisão, tipo, olha, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, por enquanto eu não gosto. Mas eu tomei uma decisão aqui, já é o primeiro passo para que isso aconteça, né? Exato, exato. E Mas deixa eu só complementar isso que a Rafa falou, que a Rafa falou assim, eu não vou conseguir entrar em estado de flow. Eu acho que quando a gente vai com a intenção de entrar em flow, a gente vai ter muita dificuldade de entrar em flow. Exatamente. Porque a gente vai muito focado com aquele pensamento que eu preciso, é que nem meditação, sabe? Eu preciso meditar, aí tu fica, eu preciso meditar, eu preciso meditar. Preciso não vai meditar. a mente, né? Eu preciso esvaziar a mente, eu preciso, não sei, eu tenho que focar, eu não vou conseguir. Né? Então, eu penso assim, se eu insistentemente, ou com muita... aquela intenção muito forte, assim, eu preciso entrar em flow, se eu não entrar em flow, qual é a graça de fazer? Né? Eu acho que a gente aí acaba criando realmente um bloqueio e uma tensão que não nos permite, porque eu acho que o flow, ele também vem quando a gente não está consciente dele, né? É a mesma coisa assim, eu tô meditando e daqui a pouco nossa, eu meditei, opa, eu já saí da meditação, porque eu acabei de pensar que eu tô meditando. Né? Então, sabe? Eu tô em flow, aí eu digo, nossa, estou em flow, pô, já saí do flow. Na hora que eu pensei assim, estou em flow, saí do flow. Ele não é uma... Talvez depois que termina, tu fica assim, e eu acho que muitas vezes depois que termina, tu fica assim, tu nem pensa que entrou em flow. E as pessoas vão dizer assim, nossa, você estava tão imerso naquilo ali, você estava consciente. Eu disse, é mesmo, tava. Sabe? Porque eu acho que nem a gente tem muita consciência disso, não, né? enquanto você não sabe o que é, você não tem. Eu ia comentar justamente isso. A primeira vez que eu entrei em flow através do movimento, eu nem sabia que isso era flow, nem sabia que isso era uma aula de flow. Eu só estava focada em realizar o que estava sendo pedido. E quando terminou a aula, eu falei assim, o que é isso que eu senti? Eu falei para a professora, né, que vocês conhecem muito bem, que é a nossa Celina Toledo, né? Eu falei assim, que isso? Que é isso? Celina. E aí ela disse assim, isso é uma técnica e tal, se chama flow fit e tal. Tu deve ter entrado. Claro, eu só queria repetir e sentir aquilo de novo. Então, geralmente quem se apaixona por entrar nesse estado, a primeira forma de você entrar, ela é totalmente instintiva, né? E eu acho que depois, assim deve ser também a quem é apaixonado por cozinhar, ou quem, sabe, você vai se descobrindo dentro daquilo, né? E você vai tendo mais facilidade de entrar, né? Mas também mais dificuldade. Não sei se isso fica bastante claro. Por quê? Porque, como você falou, você já sabe, você quer aquilo, mas aí vai começar a ficar difícil de você encontrar o desafio e habilidade ali em equilíbrio, sabe? Então, é o que a Rafa falou, assim, às vezes você não se sente capaz de realizar alguns movimentos, né? Mas a gente tem que pensar que tudo é uma construção, né? E às vezes você não vai entrar em flow de primeira, né? Você vai entrar em flow diante de um processo, né, de construção. E aí, quando você consegue fazer aquilo, é que você sente aquela sensação boa, né? Aquela sensação de satisfação. Mas para que isso aconteça, tem todo um processo, né? Tem todo um desafio aí. E quando ele vai acontecer, você não sabe, né? Então, às vezes, é aquela caída de ficha. Pum, consegui, né? Então, o que a gente pode fazer, que é o que a gente vai falar aqui, é treinar para chegar nisso mais rápido, né? Ou entender que para se chegar nisso, a gente precisa se esforçar em estar envolvido, em ter a clareza, né, do que tu tá fazendo. Tá, eu já vi isso, já senti, eu sei como é que é, né, tá ali naquele processo de estar presente, né, de estar envolvido com aquela sensação, com aquela situação, com aquela tarefa. Sim. Eu acho que isso é um grande desafio, né, Raquel? Uma aula de flow não é uma aula individual, né? Você está com um grupo, com pessoas.
E naquele momento tem pessoas que você vai dar um rolamento e a pessoa vai dizer assim, eu adoro rolar. E tem gente que vai dizer assim, eu não consigo rolar. Né? Eu tenho um bloqueio aqui, eu tenho dificuldade de fazer um rolamento. É um desafio. E aí é o grande desafio, né? Você pensar assim, poxa, eu já fiz as tuas aulas, né? O ano passado, na pandemia, você foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir, fazer as aulas de flow. Tu e os teus gatos derrubaram o teu celular algumas vezes. E agora é o momento aquele, nós vamos entregar algumas coisas. Uhum. E também fiz aulas com a Celina, né? Então, assim, você estar, porque eu estava ali porque eu queria estar, primeiro. Então eu já tinha a meta clara, eu quero fazer isso, eu quero estar aqui. Então isso já abre uma porta de uma possibilidade que eu vou me permitir fazer algumas coisas que talvez sejam desconfortáveis para mim. Exato. Porque eu quero estar ali. E eu acho isso muito interessante, né? Como você olha para aquilo, você olha e diz assim, já aconteceu comigo como professor, tá? Diz assim, eu não gosto de fazer isso, não dá para fazer outra coisa. Sabe? E aí você pensa assim, essa pessoa não está nem aqui, ela não está aqui, ela não chegou aqui na aula ainda, né? Ou você disser, e como já aconteceu muitas vezes comigo, até porque com as questões da dor crônica, muitas vezes no flow eu tive que superar algumas coisas e dizer assim, eu vou achar um caminho para fazer esse movimento. Exato. E aí que você começa a se entregar e talvez não precise nem você está com um movimento completo para você já estar num processo de flow ali, talvez, né? De concentração, de atenção, de estar focado no movimento, de entender aquele movimento, isso já é um processo de flow também. Quando a gente trabalha em grupo, é um desafio muito grande, como você falou, cada um tem um nível de funcionamento, né? E o que eu tento sempre abordar nas aulas é que o esforço em realizar o movimento, ele tem que acontecer. Mas como é que eu vou dizer assim? A performance, né, da sequência ou do movimento, na verdade, é individual, porque cada um tem um nível de condicionamento, uma idade, né, um background de movimento, né, uma experiência, né? Então, eu não posso exigir do cara que veio a primeira vez na aula com o cara que está fazendo um ano aula o mesmo nível de condicionamento, né? Então, a gente tem que cuidar e também é muito interessante porque você tem que passar um movimento de uma forma que o cara que está há muito tempo com você sinta interesse em realizar a aula e ao mesmo tempo o cara que está pela primeira vez não se sinta frustrado. É muito doido isso, porque é um esforço muito grande. E eu tô com uma turma agora de professores que eu estou dando aula e eu comentei com eles assim, para mim foi um grande desafio, né, dar aula só para professores também. E aí eu comentei com eles sobre isso, e quando eu consigo fazer essa aula que tem o cara super experiente e o cara super novato entrar em conexão com a tarefa, não quer dizer se eles entrarem em flow ou não, mas eu acho que cabe sim, porque se eles estão conectados em certo nível sim, eu também entro, porque o meu nível de concentração ele é enorme para conseguir realizar o meu nível de instrução tem que melhorar, eu tenho que ser mais claro, eu tenho que mostrar com mais habilidade, eu tenho que dar mais detalhes do movimento. E a aula online é pior ainda, porque tu não tem o movimento em 3D, né? Tu tem um movimento só nessa direção. É verdade. Então, o teu nível didático que tu tem que falar é muito maior. Então, eu estou sempre falando para a pessoa. Às vezes, até eu tive relatos de alunos que disseram assim: às vezes eu nem olho, Raquel, eu só escuto a tua voz. Sensacional. É isso. Perfeito. Sensacional. Raquel, então, nós falamos tomada de decisão, clareza. Qual o terceiro? Esse é o segundo. Aí nós vamos para o terceiro, que é o sentimento de êxtase. Ele acontece quando você sai, na verdade, de uma realidade cotidiana. Quando você não percebe isso, obviamente, né? Não de forma consciente, isso acaba acontecendo. Que é quando você não pensa em mais nada e não ser naquilo que você está fazendo. Então, do tipo, agora eu estou conversando com vocês e aí falei dessa experiência, né, de aula e até me empolguei. Eu não estava pensando que meus gatos estão aqui, que eu tenho que fazer comida depois, eu não estou pensando em mais nada, do que eu estou fazendo, né? Então, essa sensação de estar presente, ela te dá uma sensação de êxtase e reforça de que você está aqui porque você quer. Né? Então, assim, são
por isso que eu falei que uma condição ela depende da outra, não tem uma primeira, uma depois, porque tá tudo meio que envolvido aí, né? Essa seria a terceira condição, mas ela também vem desde o início, né? É um processo de ida e volta, né, ao mesmo tempo. Sim. Todo mundo Eu acho que todas acabam se conversando, né? Exato, porque no momento que acontece uma, acontece outra, não tem muito como dizer o que acontece primeiro, né? Um quarto elemento que acontece é o processo de consciência, né? Então, ao mesmo tempo que você não tem consciência, né, no momento exato que você está fora da sua realidade, você tem consciência do que você está fazendo, né? Então, é o que a gente estava falando ali, é quando você percebe que a atividade ela é completamente viável, né? Então, assim, é aquela sensação de que, tipo assim, bom, agora vem esse, agora vem esse, agora eu faço isso, agora é aquela sensação de que você está completamente consciente e focado em realizar aquilo ali. Então, aqui eu estou focada em falar os 7 componentes. Falei para vocês ontem que de cabeça às vezes eu esqueço. Mas como eu estou focada em falar eles, eu sei eles de cor. Né? Eu estou aqui, esse agora eu vou fazer isso, agora eu vou falar. Né? Então é isso. É estar consciente diante do que você está realizando, né? E eu digo que realizar o flow é bastante desafiador, mas dar aula é pior ainda. Porque você está dando aula e você está pensando no próximo movimento. E como você vai falar para encaixar ele, né? Então, é isso. É você tá criando, ao mesmo tempo que você tem, você está criando uma nova habilidade, né? Porque toda aula de flow, eu digo assim, claro que tem aulas que não são sempre um sucesso, né, gente? Também tem aulas que eu saio frustrada de como hoje não estava 100%. Mas tem aulas que eu digo assim, cara, como é que eu consegui falar ou criar como é que se diz, um gatilho para a pessoa entender melhor. E tem aulas que você está totalmente presente, né? E tem dias que você está mais preocupado, com mais dificuldade, que você não tá tanto. E até falo, vai, gente, vamos de novo, porque hoje quem está falhando sou eu, vamos lá. E aí tu retoma o caminho novamente. Isso a gente falou um pouquinho ontem sobre a retomada do foco, né? O foco, ele é oscilatório, né? Por isso que é tão difícil ficar presente, né? Então, ele realmente é um desafio muito grande, porque cognitivamente, o nosso cérebro, naturalmente, ele não fica focado, né, horas. Ele foca e desfoca, foca e desfoca. Então, você desfocar, se dar conta e voltar, né, é uma habilidade, né? Então, você tem que criar ela, né? Senão você a gente fala muito disso, né? Déficit de atenção tem muito isso. Tá fazendo uma coisa aqui, vai lá, fazer. Aí, opa, deixa eu fazer. Então, o flow ele treina a sua mente para que enquanto você não terminar aquilo, você não vai pensar mais nada, você está pensando naquilo que você está fazendo. Ou a gente tenta treinar para que isso aconteça, né? Então, isso seria o processo de consciência. Você está presente. Mas o foco, Raquel, o foco, ele é um exercício como o flow, como qualquer coisa que você faça na sua vida, né? Exercitar o foco, né? Exercitar a atenção na atividade, né? Exato. Quanto mais você exercita esse foco e assim, escapei, saí, foi tirada a atenção aqui, volta para cá, volta para o exercício. É o que acontece muito hoje, né? As aulas online, o aluno está em casa fazendo aula e aí alguém toca a campainha, o filho chama, o telefone. Muitas vezes as aulas são pelo celular, aí entra uma chamada no telefone do celular, sabe? Aí o aluno sai da tela e diz, cadê o aluno? Aí ele volta, desculpa, é que entrou o telefone aqui. Então são todas essas coisas que... Só que, claro, você olha, não deixa que aquilo te afete, diz, ok, passou, continua fazendo aqui, continua focado e atento, né? Tomar a decisão mais rápido. Tipo, eu desci daquele degrau e no momento que eu falei, eu achei que eu não tinha tanto medo assim, não, mas eu não tenho, subi de novo. Né? Foi rápida a minha tomada de decisão. E por ser rápida, eu construí uma habilidade e percebi, nossa, eu realmente estava a fim de fazer isso, né? Eu estava em condições de fazer isso. Então, quanto mais rápido você tomar essa decisão, mais vezes, ou melhor, mais rápido você retoma, né, o seu envolvimento com o que você está realizando, enfim, mais presente você se torna, né? Isso... E essa sua tomada de decisão, né, em relação, não, eu vou lá, eu vou encarar esse medo de altura, vai ser diferente já num próximo evento. Né? Seu cérebro já falou assim, opa, eu já vi isso daqui.
Eu vivi lá atrás, mas vai ser um processo diferente. No outro dia eu fiz outra, né? E aí até meu marido falou assim, tá, vai com cuidado, porque aqui é bem alto. Eu disse, não, 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 agora eu vou de boa. E aí fui. Né? Agora Agora eu vou. Mas, Raquel, mas essa questão da consciência é muito interessante, da autoconsciência ali, de você, ao mesmo tempo que você está conectado no movimento, você tem percepção do que está à tua volta, né? Claro, hoje em dia estamos voltando a essas situações das aulas em grupo presenciais, né? Eu achava, enquanto aluno, isso era muito interessante, porque você tinha que ter a percepção do teu movimento, do teu espaço, né, físico, do teu movimento e do espaço físico dos colegas que estavam desenvolvendo o movimento contigo. Então, eu acho que isso gerava um foco e uma concentração muito maior do movimento, e dizer assim, eu preciso gerar um movimento melhor, com uma entrada melhor, com um giro melhor, porque eu sei que aqui do lado eu tenho o meu colega que está do meu lado fazendo, e eu não posso atrapalhar o processo dele. Assim como eu espero que ninguém atrapalhe meu processo. E eu achava que isso gerava muito mais, um foco muito mais forte para a atividade. Não só isso, como também muito mais autoconsciência, né? Ou mesmo consciência corporal. Sim. Que você tem que controlar o seu corpo, você tem que entender a instrução do professor, eu tenho que olhar o movimento e ao mesmo tempo eu tenho que cuidar do meu espaço. Então, tem um monte de coisas que você está trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, realmente, a aula em grupo ela é extremamente desafiadora. E além de todos esses componentes assim, externos, tem todos os componentes internos, né? Do tipo assim, a fulana tá fazendo melhor que eu não consigo fazer. Para com isso. Foca no que você tá fazendo. Né? Então, é muita coisa para você tomar decisão ao mesmo tempo. É um treinamento mesmo. Então, eu realmente acredito muito nas aulas em grupo. Acredito muito no grupo. Né? Porque o grupo ele se automotiva, ele ao mesmo tempo que existe a comparação, existe também a motivação, né? Então você vê que tem alguém melhor que você também fica pensando assim, um dia eu vou chegar lá, né? Quando você consegue, esse alguém que é melhor olhar e fala assim, nossa, como você melhorou, né? E assim, não é só um feedback do professor, é um feedback entre os alunos, então isso é muito gostoso de perceber que o grupo ele sempre vai levar a energia, geralmente ele leva a energia, ele não baixa. Mas quando existe um boicotador, ele também baixa. Já aconteceu com o meu grupo, que eu dei aula de flow e eu não foi de flow, foi de TAC, aqueles protocolos mais longos, né? E aí a pessoa terminou aquilo que ela achava que ela tinha que fazer, e ao invés dela continuar até o final, que é o que acontece às vezes na certificação, quando a gente é muito rápido, né? Principalmente no flow, tem que continuar as voltas, né? Até terminar o tempo. A pessoa desiste, aí o outro desiste, aí o outro desiste. Isso se chama fenômenos de grupo, né? Então, quando todo mundo tá na mesma vibe, aquilo acaba contagiando, né? Quando a gente fala numa aula de flow, assim, é mais difícil, porque tá todo mundo muito concentrado em realizar. E vai muito da sua condução também, né? Então eu sempre digo, galera, quem cansar, não tem problema. Deita no seu colchonete e espera a hora do relaxamento. Mas não pegue o celular, não fica caminhando pela sala. Tudo que tu vai falando antes, para que a decisão dela não interfira no restante do grupo que está concentrado em realizar, né? Então, é muito interessante, assim, é muito mais desafiador você trabalhar em grupos do que trabalhar individual, com certeza. Mas é muito mais gostoso, eu acho. Sim. Fantástico. Bom, gente... É uma delícia. Vai lá. Hoje eu fiz um flow com a Celina e eu fiz de uma forma que eu nunca fiz na minha vida. Nunca fiz. Inclusive, eu parava muito porque eu precisava respirar, porque aquilo estava me cansando. Mas até naquele momento mas estava muito legal. Eu falava, caramba, eu dentro de mim, né? Eu falava, meu Deus, eu não estou fazendo isso não, vou de novo. E ia de novo, como se eu tivesse assim, como se eu estivesse na Disney, literalmente. Então, essa sensação, a gente até conversou sobre isso ontem, né? Mesmo no processo de aprendizado, o que você falou, às vezes a pessoa está tão focada ali no aprender, que mesmo no processo de aprendizado, que existe ali um momentozinho que você fala, poxa, isso aqui tá difícil, eu não tô conseguindo, vou tentar de novo.
Você consegue. Hoje eu tive a prova disso. Eu tava com dificuldade, mas eu tava assim, eu tava completamente fora de mim no sentido de focar naquilo dali que eu tava fazendo e esquecer tudo que tava em volta, Celina em volta, os meninos online, cachorro passando, gato passando, todo mundo passando, e eu tava lá super curtindo aquele momento. Errava e voltava, então isso é muito legal. Você aceitar os seus erros, né? Como forma de aprendizado. Fala, não, peraí que eu vou de novo. O não julgamento, né, Rafa? Não julgar, né? Simplesmente segue no processo, né? Exatamente. Eu acho que o Flow tem uma coisa fantástica nesse sentido, né? De você aprender a não fazer o julgamento, né? Você continuar no processo, errou, continua o processo. Segue, conecta de novo e vai embora, né? Não para pensar, puxa, errei. Não, respira e continua. Na verdade, sabe? Essa é uma conexão muito forte, eu diria, não é nem não perceber que você errou. Não, errei, ok, vou fazer de novo, vou melhorar. Não, tu tem a percepção, mas tu continua, sabe? Errei aqui, então beleza, continua. Não, é quando você está tão conectado com o que você está fazendo que você entende também que existe um processo de aprendizagem que você não vai acertar sempre e que o acerto ele vai vir da prática. Então, assim, ele a gente fala muito dentro dos sistemas que a gente se formou, né, no processo de resiliência. Ele é um caminho de resiliência muito grande, assim, de você realmente prestar atenção que você não é boa em tudo, né? E que você tem algumas falhas, e que bom que você tem porque você é humana, e é ali que você tem que trabalhar. Do que você é bom, tá tudo certo, né? Então a gente tem que trabalhar naquilo que a gente não é tão bom, né? Para poder estar ótimo, digamos assim, né? Exatamente. Mas é isso, né? Você vai percebendo a tua evolução, né? Teu crescimento dentro do desenvolvimento. Eu, por exemplo, fiz outro dia um escorpião e olhei e disse assim, cara, que sensacional esse escorpião. Aí eu olhei a Raquel fazendo escorpião e eu pensei assim, meu escorpião é uma droga. Meu escorpião é uma porcaria. Esse escorpião não pica ninguém. Sabe que esse ano, para mim, foi bastante desafiador, porque eu quebrei uma costela, né? Fazem 6 meses. Sim. E eu ainda tenho dor, né? Então, para mim, tem alguns movimentos que eu ainda não recuperei. E aí eu vejo meu flow de hoje, porque eu tava fazendo de caraca, eu tô muito dura ainda, sabe? Não tá nem perto. Mas é esse processo. Tem um caminho para seguir. Tem um caminho de novo. E toda vez que. E dentro da metodologia de treinamento, a gente também percebe, né, que voltar para a base sempre é muito legal também, porque você resgata uma série de coisas que da primeira vez você não conquistou, né? Então você tem aquilo que você sabe e você aprende mais, né? Então, às vezes é uma oportunidade de você melhorar, né, a sua condição física, e você vai ter que recomeçar, então recomeça de verdade, vamos lá, vamos pensar assim aqui, depois ali, vamos começar devagarinho, vai ser mais rápido, com certeza, porque já tem, né, uma experiência, mas você vai adquirir também alguma coisinha a mais, né? Então é bastante interessante. Bom, pessoal, depois do quarto quinto, perdão, nós vamos para o quinto elemento, ele fala um pouquinho sobre a serenidade, né? A serenidade, na verdade, é um sentimento que você sente por si só, você tá, é o que você falou, Rafa, você não tá mais preocupado com nada, você tá pensando só em fazer de novo, se errar, tudo bem, mas uma vai dar certo, uma vai dar errado. Você tá sereno, você não tá mais preocupado, aquilo já não é mais um desafio tão grande, né? Aquilo já é, como eu falei, agora eu tô de boa, né? Vou subir nessa rocha aí que eu tô de boa. Você tá sereno com aquela sensação, né? Você já venceu o grande desafio, mas agora o desafio é você estar bem concentrado para realizar ele, porque apesar de você ter vencido, ele ainda continua sendo um desafio, não tão grande, mas ainda é, né? Agora a gente vem para um componente que eu amo de paixão, que é a motivação. Quando a gente fala de motivação, a gente não está falando de motivação externa. Vamos lá, só mais um, não é isso. Não é que não existe, né? Principalmente lá no ringue, né? Dos MMA, que ali, às vezes, né, dá uma gás no cara que tá ali. Aquela energia. Né? Mas a motivação que a gente fala dentro do flow é uma motivação intrínseca. É aquela motivação que você sente pelo seu processo, né? Então, a Rafa falou disso agora. Né, foi muito desafiador, eu achei que eu não ia conseguir. Quando eu consegui, eu disse assim, caraca, que legal que eu consegui. Eu participei da última certificação de Flow.
agora, né, junto com a Celina, e eu não estava certificando, porque eu tinha me certificado, eu estava na parte educacional, e eu falei para a Cel assim, Cel, vamos dividir os movimentos, assim, de uma forma que eu consiga realizar, porque tem muitos que eu ainda não vai conseguir fazer, por causa da costela, né, e aí ela tá, tocou, e aí no meio do workshop, ela pediu para mim fazer um que eu não estava fazendo, que é o tripod, né, que eu tinha que usar muito, e eu não quis dizer não para ela, né, e daí eu ainda falei assim, bah, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou fazer. Ela, não, deixa isso não, deixa que eu vou tentar fazer. E aí eu fiz, e quando eu fiz, no meio da certificação, a gente tipo, eu consegui! É isso, né, gente? É a motivação que você sente por você estar melhorando, por você estar conseguindo recuperar a sua condição, ou por você estar conseguindo se desafiar e vencer os seus desafios, né? Então, é dessa motivação que o Flow fala. E eu amo essa parte, porque realmente ela acontece. Eu acho isso muito sensacional, essa vibração, tanto que o vídeo que eu postei hoje tem a minha vibração no final de ter conseguido fazer. Porque quando a gente posta tudo tão redondinho, que é como se assim, eu nasci assim. Né? Eu saí da barriga assim e pronto, e acabou. Ninguém vê os tropeços, né? Ninguém vê a dor que sente, os fracassos e, né, todo aquele processo, mesmo ninguém entende como que isso acontece até que passe por ele. Né? Então, quando a gente vibra ali, fala, nossa, caramba, consegui. Mostra para a pessoa, fala, poxa, ela também está num processo, né, de aprendizado ali. Né? Ninguém sabe também quantas vezes você gravou vídeo, né? Tem vezes que a gente grava umas 10 vezes para sair certo, né? Exatamente. Como o meu ascendente é em câncer, eu ia comemorar de outro jeito. Olha só. Atitude, isso seria atitude autotélica, Raquel? Seria essa... Ou não, essa motivação é outra, não é ainda o autotélico, é outra coisa. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos 7 componentes. A experiência autotélica, né, que a gente fala dentro do Flow, é uma experiência, assim, de você perder a noção, mais na perda de noção de que você e o que você está fazendo não são coisas separadas, são coisas juntas, né? Então, essa experiência é uma questão que não tem nem como explicar muito, porque é só sentida, né? Então, assim, naquele momento você perde a noção não sei nem como é que eu uso uma palavra assim, do teu eu, né? Você perde a noção de que você é alguém, entendeu? Você é uma pessoa, você é aquela coisa. Você não está nem pensando sobre isso. Não, você é aquela coisa. Se conecta com o movimento e tu te torna o movimento. Você é o movimento, exato. Você é aquilo que você está fazendo, não é... Sim. Não é você. E a grande recompensa a recompensa é realizar aquilo. Como foi a Rafa que comemorou, a recompensa foi realizar e superar aquele desafio. Né? Sabe que eu estava pensando sobre isso hoje, eu estava lendo e pensando assim, mas como é que o esporte se encaixa nisso? Porque o esporte tem uma recompensa que é um título de um campeonato, um prêmio. Né? Então eu estava pensando, olha só, a viagem que eu estava fazendo. Tem dois times de futebol jogando. E aí aquela pauleira e da briga, cartão vermelho, os caras se ofendem. Esses caras, esse é flow. Isso é flow ou não é flow? Eles estão num flow violento, agressivo, e aquilo lá é flow. Sabe? Que eu fiquei pensando. Aí tu termina o jogo, o time ganha de 1-0, um jogo feio, e mas não importa, o importa que a gente ganhou. Aí eu pensei, o flow não tem esse pensamento, não importa, importa que eu fiz, né? Não. Então, a recompensa é assim, não, eu fiz e eu saio dizendo assim, eu consegui fazer porque aquilo... Eu me sinto realizado por ter conseguido realizar aquilo, né? Fazer aquilo. E ali parece que alguns esportes parece que não conseguem entregar esse flow. Porque o Mihaly tem um livro do flow nos esportes, né? Mas talvez não se encaixe em todos os esportes. Eu acho que assim, o futebol é algo bastante complexo, assim, principalmente aqui no Brasil, eu acho, sabe? Mas, por exemplo, se a gente quiser falar um pouquinho dos esportes coletivos, né? Eu acho que o voleibol é mais fácil de a gente encontrar isso, principalmente na época do Brasil, né? Era uma equipe inteira jogando junto. Um flow. E isso, às vezes, você uma conexão muito forte.
né? Alguns times de futebol pode ser que sejam assim. Eu não acompanho tanto porque eu não gosto muito de futebol, porque eu acho que já virou mais um Eu acho mais negócio difícil. do que um esporte, né? Mas as Olimpíadas é algo que me encanta muito, e eu fiz alguns posts na época das Olimpíadas desse ano, porque não encanta só a mim, encanta ao mundo inteiro, né? Com E eu certeza. refleti um pouco do porquê que ele encanta o mundo inteiro, né? Porque, na verdade, o atleta de verdade, né, principalmente brasileiro, né, ele não visa sucesso, né? É. Ele visa superação, né? Porque muitos dos nossos atletas, eles não têm, muitas vezes, uma condição mínima de se alimentar bem, de ter um bom material de treino, né, de ter Foi Então, treinamento. assim, a satisfação dele é entrar em flow, né? É se desafiar, é bater recorde. Eu vi uma reportagem de um cara, eu não me lembro o nome dele, porque eu sou meio ruim de ficar lembrando as coisas, foi para vocês, né? Eu tenho déficit de atenção severa. Por isso que eu me conecto tanto com o flow, né? Porque ele me ajuda. Então, ele ganhou uma medalha lá na Depois natação, eu falo. e aí ele falou na Sim. entrevista dele assim que ele fazia não sei quantos anos que ele para. Opa, tá me ouvindo? Acho que tem uma. Opa, voltou. Sim, tudo bem. Voltou? Aposto que foi seu gato. Não, foi a bateria dessa agora. Acho que eu tô falando demais. Ele falou que, na verdade, Não, estamos bem. ele falou assim, valeu a pena, né? Esses não sei quantos anos de treinamento, e eu sempre disse para mim que um dia eu ia ser campeão mundial, né? Então é isso que motiva um atleta, né? Essa sensação de se desafiar, de vencer todos os seus, né, enfim, contras, né, de se dedicar para um esporte que não, às vezes não dá uma condição, né, tão bacana, assim, de vida, mas que dá um significado muito grande, assim. Então, eu realmente acho que o esporte, ele tem uma paixão muito grande, assim, pelo que faz, né, os grandes esportistas, assim. O esporte individual eu acho que é mais fácil do atleta entrar em flow. Exatamente. Porque assim, eu sou nadador, eu não vou ficar cuidando do meu adversário, porque eu tenho que estar focado na minha raia, nas braçadas, no número de braçadas que eu vou fazer a virada. E assim, eu só tento ser o mais rápido, com melhor, tentar fazer a melhor técnica para isso me dar mais velocidade. Eu acho que não entra muito na ginástica, por exemplo, né? A pessoa está fazendo. Ela está totalmente focada no movimento dela, né? Ela não está enxergando nada que está acontecendo. Né? A ginástica ali, a aquática também, né? Aquilo ali é fantástico, gente. Sim. Mas, e o vôlei, como eu disse, assim, às vezes eu enxergo assim, o grupo junto, sabe? Coisa que no futebol fica mais difícil, você vê o time jogar, você vê um ou dois jogadores, né, se esforçando. Então, assim, quando você vê um time inteiro por um propósito, né, conectado, é muito bacana também de você perceber. Às vezes não é o nosso time, às vezes é o time contrário, mas quando você vê que existe uma sintonia, Sim. é muito doido. Sim. É muito bacana. Eu acredito que quando o time ele está numa boa fase, isso seja mais fácil, porque a conexão é tão grande, né? Eu estava até conversando sobre isso com um aluno meu outro dia, e a gente estava justamente falando sobre essa conexão dos jogadores de um poupar o outro numa forma de rodízio, por exemplo, dentro do futebol. Né? Eu nunca enxerguei o futebol da forma como ele falou. Então, ele falando, Rafa, observa o time quando ele está mais concentrado, quando é um time que está mais tranquilo no sentido de conexão, que está mais... Vamos falar do Atlético. Você direto. Eu sabia, eu estava esperando, cara. Eu fiquei aqui, ó. Eu só estava esperando que a Rafa ia falar do Atlético, mas ela estava louca para falar. O time, ele tá numa conexão interessante, ele tá numa confiança grande. E aí ele estava me falando, ele falou, observa como que os jogadores, eles vão numa forma de rodízio, onde um sai, o outro entra, o outro está ali esperando, sim, e mantém o outro entra. Então, o time ele não se cansa. Então, eles estão, de fato, jogando de forma inteligente.
Eles É, estão cansando. Num flow, né, de equipe. a corrida de revezamento é muito isso, né, gente? É, Sai que joga É, contra o outro. Então, assim, tem vários esportes que a gente sim. pode fazer o link, né? Que é uma interação entre Uhum. um movimento e o outro, né? O cara entrega o bastão, o outro tem que sair correndo na mesma direção, né? Sim, tudo conectado, uma conexão, né? Impressionante. exatamente. Tá bom? Tá bom, Rafa, leva a taça, pode levar. Ai, Ó, Raquel, só para fazer um adendo antes que eu esqueça, tu falou do déficit de atenção, tá? Uhum. O déficit de atenção é bem rapidinho, vou fugir do assunto. Tu pode tanto se distrair com os gatos e tudo mais que está acontecendo à tua volta, e também, mas o déficit de atenção também entrega hiperfoco. Quando você foca em algo, você, pum, entra de cabeça naquele... Por isso que o flow te gera o hiperfoco. Total, total. É. E Sim. o mais incrível é que a gente consegue, assim, eu sempre tive algumas estratégias de descobrir o déficit de atenção, eu vou falar um pouco de mim, né? Depois de adulta, né? Há pouco tempo, na verdade, né? E foi na minha terapia, porque eu não conseguia evoluir em algumas coisas, e eu já estava há muito tempo, e eu fui investigar, e aí eu descobri. E porque eu não conseguia terminar algumas coisas, né? E aí descobri também o porquê que eu tinha escolhido tanto a educação física, porque a educação física ela também nos contribui para ter um pouco menos de foco, porque a gente trabalha muito com movimento, né? E com academia, tem muita gente, então aquilo vai te, né, te tirando o foco, né? E aí você tem Uhum. uma vida mais ativa, né? Não tão concentrada, até o médico Sim. diz assim, se você tivesse que, por exemplo, ser advogada, tivesse que ler muitos processos, já tinha descoberto isso há muito tempo, né? E ele ficou Uhum. ele falou assim, eu estou impressionado que você passou por muitos processos como colégio, faculdade, né? E aí eu falei para ele, não, mas eu tenho uma forma de me organizar, né? Quando eu coloco na cabeça que eu vou fazer, eu faço. Aí ele falou sobre isso que Uhum. você falou, sobre o O hiperfoco, quando hiperfoco. você decide que você vai fazer uma coisa. Então, Então nem sempre é ruim, depende do que tu está fazendo não, também. é um É. processo bioquímico, né, gente? Não é psicológico, nada, é um déficit bioquímico que você tem no seu cérebro. E Sim. assim, muitas pessoas têm, assim como outras, né? Uhum. Então, assim, a Com gente certeza. convive, né? Tem pessoas que precisam de medicação. Eu tentei, não me adaptei. Prefiro desenvolver estratégias, né? Como sim. trabalhar o flow, né? Ser persistente, me pegar mais Perfeito. Muito rápido. bom. Mas foi porque eu não me senti bem com a medicação, enfim, não, o orgânico, assim, o meu organismo não aceitou bem. Até porque, como eu falei pra ele, eu vivi 35 anos assim, agora, gente, tô É. acostumada, né? Não, é isso aí. O Simael, aquela pergunta do Simael, a gente termina os componentes e depois entra nessa Ok. pergunta, pode ser? Pode ser. Melhor, né? Então, Ah, então eu vou guardar aqui a o último pergunta. agora, né? Porque a gente falou o sexto componente, que é a motivação intrínseca, e aí o último componente que a gente fala muito, que é a perda da noção do tempo, né? Que é uma coisa bastante característica do flow, que inclusive fica fácil das pessoas entenderem se elas estão ou não, que é quando você experimenta alguma coisa e você diz assim, nossa, já terminou? Eu nem vi a hora passar. Quando meu aluno me fala isso, gente, é o melhor feedback da vida. Né? Eu digo para eles, cara, eu ganhei o dia, porque é isso que eu queria fazer contigo. Essa É, sensação realmente, Sim, é, é ótimo. esse feedback do imediato ali do aluno, né? Tem aluna que briga comigo, que ela fala assim, não é possível, Rafa. Como já assim? terminou? Como assim? Uhum. Como assim? Já acabou? Já passou 10 minutos? É. Então tem aluno que fica assim, indignado, caramba, você acabou de entrar onde eu queria que você estivesse. E aí eu vou relatar para vocês. Vamos fazer o alongamento. Mas como assim? Já? Eu Já. vou fazer um relato para vocês de uma primeira experiência que eu tive em perceber isso. Foi num retiro de yoga que eu fiz alguns processos meditativos. E um dos processos era você entrar de manhã cedo no rio com água gelada, né? E você permanecer ali o tempo que você conseguisse ficar, e o máximo era 15 minutos, né? Ele ia te avisar. E eu pensei, não vou ficar nem 3, né? Porque detesto água gelada. Mas assim, eu ia encarar, quando eu tomei a decisão, eu fui. Bom, então eu pensei pra mim, vou aguentar o tempo que eu conseguir, né? Toda vez que me vier a vontade de sair, eu vou repensar se realmente eu preciso sair ou não, né? E quando eu sair, eu tenho que sair antes do desespero.
para que eu não atrapalhe os outros. Então, eu também estava preocupada com todo, né? Então, tinha muitas coisas que eu estava ali administrando, né? E aí eu entrei e fiquei, e aí eu tive umas 3 ou 4 vontades de levantar. Daí eu vou levantar, não, mas eu vou fazer. Tá bom. Aí ficava, aí relaxava, né? Aí daqui a pouco me veio o desespero. Pensa bem, é isso mesmo? Não, não, eu aguento mais um pouquinho. E aí eu relaxava. E assim foi. Até que o cara tocou no meu ombro. E eu não acreditei que eu tinha conseguido ficar 15 minutos. Pra mim tinha passado 3, 4 15 no minutos. máximo. Então, e isso fala muito do flow, né? Eu estava ali envolvida com o que eu estava fazendo, estava concentrada, né? Estava consciente de que se eu não conseguisse, eu ia sair, eu ia até o meu limite, né? Alguns momentos eu passava um perrengue, que era o desafio, mas logo em seguida eu tinha uma sensação de serenidade, porque eu estava no controle de, não, eu aguento mais um pouquinho, né? Tinha clareza para mim de que aquela atividade ia terminar em 15 minutos, mas se eu quisesse sair, eu poderia sair em qualquer momento, né? Então, e estava motivada a me desafiar, a tentar experimentar aquilo de uma forma bastante assim, como é que eu posso dizer assim, leve e não pesada. Não estava me colocando uma pressão para ficar. Eu queria entender até que ponto eu iria aguentar. E quando eu vi, eu aguentei. Né? Então, Acho que a isso questão de permitir também, né? Você se permitir, isso é importante também. quando a gente falou de Olimpíadas, eu sempre lembro também daquela vez, não foi nessas Olimpíadas, foi na anterior, que o Thiago Braz conquistou a medalha de ouro no salto em altura. Sim. Ele tem 3 tentativas. Na segunda marca, ele já tinha conseguido a marca que ele tinha treinado, né? E aí ele ia para a terceira. Então ele já tinha garantido a prata dele, né? E ele ia competir, fazer a terceira marca, e ia também o favorito da prova, que era um francês. E o francês colocou mais do que ele, porque ele era o favorito, né? E ele não conseguiu. E aí o É. Thiago Braz pensou assim: vou colocar a mesma marca que o cara, porque eu já tenho a minha, né? Vou tentar, se Uhum. não der, não tem problema, eu já ganhei, né? E ele foi lá e passou e conseguiu a medalha de ouro. Então, assim, é quando você não se coloca também aquela pressão de acertar o movimento, de fazer da forma mais bonita, de ser tão performático. É quando você aceita, esse é o processo de resiliência também, né? Que você vai dentro do seu limite, que você vai dar o seu melhor. Né? E que o seu melhor não precisa ser Sim. perfeito. Ele é o seu melhor, né? É. Perfeito. Sim. Perfeito. Manda a pergunta do Simael, Armando. Sim, eu tenho 2 perguntas para a Raquel. Eu tenho a pergunta do Simael e a do Armando, que o Armando fez uma pergunta aqui também. Ok. Raquel, a respiração e o flow. A respiração precisa estar envolvida, não precisa? Qual é a importância da respiração? O tempo todo, né, gente? Porque primeiro, se a gente não respirar, a gente morre, tá? Não brincando. Mas porque, na verdade, se você não respira, não tem processo de cognição, não tem tomada de decisão, não tem envolvimento, né? Então, a respiração, ela informa para o seu cérebro que está tudo tranquilo. Então, naqueles momentos que eu pensava em sair da água, e dizia para mim mesmo que eu podia ficar, eu estava respirando. Eu estava pensando assim, só mais um pouquinho. Deixa eu te acalmar. Aí eu me acalmava. Então, se eu não oxigenar o meu cérebro, eu não consigo tomar a decisão de continuar me esforçando para vencer aquele desafio, né? Então, isso é necessário o tempo todo. E o controle dessa respiração também, né? Então, o que é o controle dessa Sim. respiração? A gente pode colocar como desafio, né? Você respirar só pela narina, ou enfim, algum mais específico, mas o controle respiratório é você inspirar e expirar, inspirar e expirar, você soltar todo o ar antes de inspirar, entender a velocidade, a profundidade que você necessita respirar para aquela atividade específica que você está realizando. Através da respiração que você vai mandar a mensagem para o seu cérebro, vai dizer, calma, tá tudo bem. Né? Não adianta você conversar com você, falar, nossa, Raquel, calma, você vai ficar aqui 15 minutos, calma, falta 13 minutos. Assim, né? Não, Calma. Se eu tivesse sem apneia embaixo d'água, eu já tinha levantado, né? Não era nem por vontade, era por necessidade, né? Sim. Então, através da respiração, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí... Perfeito. E a pergunta do Armando é a seguinte. Esse Armando, gente? É uma pessoa muito especial na minha vida. Que ele, Rafa?
Ai, ai. Manda ver. Eu falei, Raquel, eu tento, Raquel, mas é difícil. Eu falei ontem que eu tentava, né? Raquel, uma coisa que para mim me conecta profundamente no flow, me conecta profundamente, é música, tá? Eu sei que tem pessoas que não gostam de música, que preferem fazer flow sem música, mas tem músicas que ela encaixa no flow e eu entro naquele processo, começa a música, eu digo, nossa, é agora, é hoje. Hoje o negócio vai fluir de uma maneira impressionante. E aí a coisa flui. Porque aí eu adoro, é uma coisa muito pessoal, eu adoro colocar a emoção no flow. O meu flow tem que ter emoção, eu tenho que sentir que aquilo me dá uma emoção, entendeu? Então tem músicas que me são muito emocionais, muito fortes. E eu adoro, eu tenho essas músicas guardadas. De vez em quando eu vou colocar um flow, eu vou colocar essa música hoje. Sabe? Como é que a música entra? Ela tem esse poder, não tem? É o Armando que gosta? Como é que funciona? Você fala em relação ao flow através do movimento? A prática do flow e a música, né? Porque, por exemplo, eu já fiz flows com músicas mais dançantes, eu tipo, cara, não vou conectar com essa música dançante no meu ouvido. Sabe? A música tem que ser mais emocional para mim. Então, mas é uma coisa particular, né? Eu sei como é que funciona num processo, num grupo, se as pessoas gostam, se não gostam, como é que funciona. Eu geralmente coloco, mas a música, ela se torna um desafio também, né? Porque você pode gostar ou não gostar, e o fato de você não gostar vai representar um esforço maior em se concentrar, né? Assim como o frio, né? Ou, enfim, a luz, né? Enfim, imagina você ter que estudar à luz de velas, né? É um processo de concentração muito maior, né? No flow, a gente tem algumas experiências, acho que a Rafa também já fez, né, Rafa? De você fazer o flow com água na boca e só respirar pelo nariz. É ótimo. Então, ele é um desafio maior, né? Então, você fecha uma das suas habilidades e aí você tem uma janela de concentração maior. Então, quando você treina com uma música que você não gosta, você vai ter que focar mais. Né? Então, e aí vai ter a música, espaço, momentos que você vai estar mais focado, vai se conectar melhor também, né? Que é o caso de você. Isso acontece muito. Se eu entendo que a música não tem a ver com aquilo, tenho que me concentrar muito mais. E você? Na prática. Mas quando a música encaixa, eu digo, gente, é hoje. Hoje vai fluir o negócio. Para mim facilita o meu acesso, entende? A música que encaixa abre para mim mais o portal para acessar, entendeu? Talvez seja vai descobrindo qual o melhor caminho para você, né? Sim. Eu gosto de às vezes fazer o flow de olhos fechados. É maravilhoso. Também é ótimo. Experimentar sem visualizar. Então, você vai achando caminhos de você se conectar com mais facilidade, porque é muito pessoal, né? Mas você falou sobre emoção, né? Eu vou fazer o clube agora, né? E eu tava com muito receio de fazer essa certificação, porque eu não tô 100% ainda, né? Fisicamente. E eu resolvi fazer sem ter pressão, né? Eu vou fazer. Se der, deu. Se não der, eu refaço, sem problema nenhum. E aí ontem eu fiz o teste e aí eu consegui fazer. E eu, nossa, me veio uma emoção, comecei a chorar. E eu sou foda! Com essa costela que tá fazendo nesse negócio, sabe? Então essa é a emoção, né? De você se resgatar essa força, né? De você ter sido resiliente. E também se colocar no processo sem pressão, né? Porque é óbvio que existe pressão, gente, eu quero muito passar. Mas assim, inclusive, assim, foi uma pressão do líder, né? Que você tem que fazer a certificação do clube. Putz, tem que fazer o negócio, né? E aí vai ser na frente do cara lá da Espanha, que vai estar aí. Então eu tô tentando fazer com que a minha cabeça pense e não me colocar pressão. Vai dar o seu melhor, tu vai fazer o que tu conseguir fazer. Isso é um processo, né? Isso tem mais 3 meses pela frente, então já vem vindo num trabalho para quando eu chegar lá e tá com toda aquela galera me olhando, eu pensar em tudo isso, porque isso já tem que estar firme na minha cabeça para eu chegar lá e fazer o que eu posso fazer, o que eu vou conseguir fazer, né? E dar o meu melhor, e vai ser o melhor, né? Com certeza. De uma certa forma, você já tem de experiências, né, de outras certificações do Flow, da CRIT, que a gente sabe que né, é uma pressão gigante,
né? Uma pressão externa, uma pressão externa, uma pressão interna, né? Porque a gente quer, eu pelo menos eu sou assim, eu quero ir para passar, né? Na verdade, assim, eu não penso nem no título, porque realmente, assim, o título vai ter que renovar daqui a 2 anos, entendeu? Não é isso. Mas, assim, eu quero entender, eu quero perceber que eu tenho aquela habilidade, que eu conquistei Sim, aquela habilidade, né? Isso é mais gostoso sim. ainda, né? E eu acho que, às vezes, muitas vezes no início, principalmente quando eu coloquei nesse processo, eu pensava, o que eu tô fazendo, né? Tipo, eu já tô velha pra isso, por que eu tô fazendo isso que a gente falou ontem, né? Uma sobre isso. Hum, Cara, sim. é uma cachaça, porque você está desafiando, você está criando habilidades novas, né? Você está desafiando o tempo, você está desafiando seu organismo. E quem disse que tem idade para alguma coisa na vida, gente? Não tem. Então, não, assim, É verdade. você falou certo, é uma cachaça, porque eu adoro ser desafiada. Eu amo, assim, me dá, por exemplo, a negava. corrida. Agora eu percebo que eu gosto. Como é que é? Eu negava isso. Eu dizia, não, não gosto de desafio, não, para Né? quê? Bobagem, Agora eu né? percebi que eu, Ainda a Eu gente gosta, a gente na nega, não sei por quê, a gente verdade, gosta. o ser humano Fica negando de ser forma geral, ele competitivo, gosta. a gente fica dizendo que não é, não sou competitivo, não. Mas você Naturalmente, sabe, a gente gosta de ser desafiado. Nosso cérebro gosta de desafio, gente. Se a gente não dá desafio para ele, ele a gente morre. precisa Né? disso, Sobreviver, né? né? Então, Precisa disso. A Acho gente precisa desse que cada estímulo. um tem a sua forma de buscar esses desafios também, né? A gente vê muito, por exemplo, na Sim. corrida, né? Onde a pessoa ela planeja um ano inteiro através da modalidade, né? Então fala, olha, eu vou viajar no final do ano para fazer tal prova, no meio do caminho eu vou fazer essa, essa e essa. Então aquilo ali vai levando a pessoa numa motivação durante o ano e no ano seguinte ela quer mais, né? Ela quer fazer a mesma prova de novo. Ah, eu quero agora reduzir 1 minuto. E muita gente pensa assim, Uhum. nossa, Rafa, você é louca, para que você está fazendo isso tudo? Você quer reduzir 1 minuto é fácil, né? Mas não entende o que você tem que tirar de cada quilômetro ali, de cada um treino. minuto É para quem está desafiador. começando é fácil, mas para quem já está no auge da sua performance é muito. É Um muito. minuto é muita coisa. Os Né? segundos são muita Um coisa. milésimo é o que É, diferencia o primeiro lugar do segundo É, lugar. Né? Então, é, não é uma questão é, de competitividade, não, é uma questão de superação, de desenvolvimento, né, de uhum, processos internos, assim, né? Então, eu realmente gosto bastante, principalmente essas certificações que trabalham com o desenvolvimento de uma forma mais inteligente do seu corpo, né? A corrida ela é muito legal, ela fala muito disso, né? Porque é um esporte extremamente acessível também, né? é. E por isso conecta sim. tanta gente, né? Tantos grupos. Assim, o CrossFit é outro, porque tem uma tribo, né? Tem um grupo maior também, Uhum. acaba conectando bastante. Mas é uma cachaça, aí cada um tem a sua, né? Que bom que a nossa, ela é para gerar saúde, né? E Exato. tem mais. Saudável, uma cachaça saudável. Eu tava falando, você estava falando, estava pensando que eu comecei a live dizendo que o flow ele faz parte do meu trabalho, mas também da minha vida, né? Quantas coisas a gente descobre, né? Indo atrás desses esportes, né? Quantas pessoas a gente conhece? Uhum. É por isso que a gente está aqui conversando hoje, é porque a gente foi em busca disso, Sim. né? E tem mais, isso é o melhor antídoto contra a depressão, ansiedade, né? Que são os maiores venenos da nossa sociedade hoje e que é a nossa próxima a pandemia a ser enfrentada, né, gente? Então, assim, treinar sua mente em conquistar coisas que te deixam mais saudável é a hora do negócio, é o boom do negócio. É. Então, assim, se conecte. Eu acho que essa é a virada da chave, né? A virada da chave é assim, eu vou me movimentar porque eu preciso ter um estilo, uma vida mais saudável. Essa é a virada da chave, né? Porque eu sou humana e humanos se É. movimentam, né? Isso faz Os humanos se parte da movimentam e a vida, gente vive né? de movimento, a gente precisa se movimentar, porque assim eu vou viver melhor. Eu digo Eu acho que essa é a grande virada da chave que ainda falta, vai acontecer, mas ela ainda falta um pouco. Eu digo para as minhas alunas, principalmente do RTX, ali, que são pessoas que estão fazendo o flow de uma forma muito leve, né? Que estão entendendo essa modalidade, Sim. assim. Eu digo assim, digo no final da aula, assim, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostaram? Vocês estão se sentindo bem? Ah, eu estou me sentindo mais leve, não sei mais o que. Então, assim, guarda essa sensação, tá? E volta, porque a gente tem que aprender a fazer aquilo que nos faz bem.
Então, é isso, né? Eu acho que o Flow fala muito disso. Quando você se sentir nesse estado, tenta ir atrás dele de novo. Porque ali você vai descobrir aquilo que você gosta de fazer, o que te faz feliz, o que te traz sensação de satisfação, de felicidade, né? E muitas vezes ela tá nas coisas mais simples, né? Como se movimentar, por exemplo. Ó, eu dei uma piscada no olho e saí um pouco do nosso flow e olhei pro relógio. Então 9h15. Não, mas nós vamos sair daqui hoje meia-noite, gente. Eu não sei por que você tá preocupado. Eu queria, Rafa, é que assim, ó, Rafa, tu tem uma coisa para perguntar para Raquel, né? Tem. Mas Raquel, se tu pudesse rapidinho falar do que tu tá fazendo hoje, do TACFIT. É verdade. Se quiser falar um pouquinho, do FlowFit, tá? Eu vou falar, porque até hoje eu estava falando com a Leva. Tem bastante profissional aqui dentro, tá? Eu falei assim, eu vou fazer uma live com a Rafa, com o Armando, eles pediram para eu falar assim, eu falo, então. Então, pessoal, assim, nós estamos com... eu estou trabalhando com o TACFIT no processo educacional, fui convidada, e estou me sentindo muito honrada de estar nesse papel, junto com, imagina, gente, com Celina, achei que está emocionada, assim, tá do lado dela, né? Eu disse, caraca, eu dividindo espaço com essa mulher, pelo amor de Deus, né? Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu fui testemunha, eu vi, eu tava lá. É verdade, eu tava aqui, ó. Eu tava lá. Eu tava aqui. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus, botei a fralda e fui, né? Enfim. Eu fui testemunha também, porque eu participei da reunião, tá? É verdade. Tá bom. É verdade. Então, gente, hoje eu trabalho assim na academia, né? Eu tenho um grupo de TACFIT, eu trabalho também com treinamento personalizado e também trabalho dentro desse processo educacional do TACFIT. Inclusive, nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dia 21 agora de novembro, o primeiro workshop presencial, depois de tudo isso que aconteceu, né, da pandemia. Então, a gente vai conseguir aí estar de forma de um contato maior, né, com a galera, para poder apresentar o sistema, né? E o que eu queria falar aqui para vocês, já que vocês me abriram essa possibilidade, é que fazer os workshops antes de se inscrever é muito importante, porque faz com que a gente consiga compreender a magnitude do sistema, né? Do que se trata, porque são tantos conteúdos, é tão complexo, que às vezes, em 2 meses, você não consegue ter noção e nem se desenvolver o ponto. Quando você faz um workshop com mais tempo até a certificação, você já começa a entender as habilidades que você tem que começar a treinar, né? O que você tem que começar a conquistar em termos de movimento, o que você tem que começar a entender em termos de conceito. Aí você vai atrás de quem dá aula, vai perguntando como é que você dá aula, quanto tempo demora para dar uma aula. E aí você vai entendendo um pouquinho da modalidade, né? Ela é uma modalidade extremamente complexa, ela é nova no mercado, né? Mas ela é extremamente recompensadora em termos de ganhos, né? De mobilidade, de funcionalidade, de consciência corporal, e também trabalha esse estado aí, né, de cognição e também emocional, que é bastante importante, né, dentro da vida em geral, ainda mais no movimento, né? Então, fazer as pessoas se conectarem com o movimento dessa forma faz elas gostarem de se movimentar. Então, ninguém mais vai falar assim, eu não faço, eu não gosto de movimentar, eu gosto de fazer academia. Não, gente, vem aqui, deixa eu te ensinar. Eu tenho alguns alunos que me dizem isso, assim, contigo eu aprendi a gostar de atividade física. Eu digo, meu Deus, consegui, né? Consegui salvar um. Vitória. Menos um que eu perdi no sofá, né? Menos um que eu perdi. Eu sou super fã desse sistema, né? Sou mesmo. Claro que eu tenho as minhas linhas de estudo fora, eu gosto muito do treinamento natural, né? Também vou me certificar nos Movnet, agora no nível 2 e tal. Mas o Flow realmente tem o meu coração, porque ele fala de tantas coisas legais, né? De Six Degree, do ganho de consciência, do ganho de se desafiar, que é muito bacana, é muito legal, assim, estar dentro da escola. Que legal, que show. Raquel, a gente tem uma perguntinha surpresa para os nossos convidados. Meu Deus. Eu já fiquei imaginando a Raquel ali, ai meu Deus do céu, tem uma pergunta surpresa. Ninguém me falou disso. Ontem eu até falei, não precisa me falar nada, deixa rolar, né? Agora aguenta. Mas eu acho muito interessante todo esse processo nosso de aprendizado aí dentro do movimento,
né? Que eu sempre converso muito com a Armando e a gente praticamente fala isso em todas as lives, que a gente vive dentro de uma bolha de grandes profissionais e de um trabalho corporal aí bem, completamente diferenciado do que a gente vê no dia a dia. E isso exige muito do nosso treino, né? Do nosso corpo, porque a gente precisa descobrir na gente o que tem que resgatar, a gente vai entender quais são as nossas crenças, o que está limitando, e a gente vai entender como que as emoções vão interferir nisso tudo. E isso faz com que a gente compreenda muito o aluno. Então, a gente precisa trabalhar muito na gente, né? Porque a gente sempre fala, o profissional de educação física precisa treinar. Tem que entender o que está acontecendo, todo o processo, porque senão você não consegue ensinar. Né? Então... Você não ensina, você reproduz, né? Exatamente. Exatamente. Aquilo que você fala, né? Então... o primeiro passo é você se educar, né? Para depois você saber educar alguém, né? A mesma coisa que você o dentista não cuidar do dente dele, né? Então, assim, não tem como. Se a gente trabalha com uma modalidade específica, se eu trabalho com alto rendimento, se eu trabalho com emagrecimento, eu tenho que saber o que passa na cabeça de uma pessoa que quer emagrecer, ou que quer se movimentar, ou que quer se conectar com esse tipo de atividade, né? Então, é bacana que nessas certificações a gente se desenvolve muito nesse sentido, né? Exatamente. Sobre isso. Exatamente. Só rapidinho, a Raquel falou uma coisa perfeita. Falou que o dentista também tem que cuidar dos seus dentes e cuidar dos dentes dos pacientes dele. Só que o dentista não cuida do próprio, ele vai no outro dentista cuidar dos dentes dele. Mas a gente também... Então eu acho isso legal porque nós, profissionais, precisamos de outros profissionais. Senão alguns de nós entramos numa ilha. Exato. E a gente fica na nossa bolinha ali e a gente acha que a gente sabe tudo e a gente conhece tudo. Quando a gente se permite que um outro profissional olhe pra gente e nos corrija. Exato. Nossa, para mim isso foi uma... Quando eu quebrei essa barreira, para mim foi perfeito, porque eu tive que tirar muito do meu ego para alguém dizer assim para mim, olha só, deixa eu te fazer uma correção no negócio que tu tá pensando ou tu tá fazendo, é assim, assim, assado. E aí tu diz assim, nossa, eu tenho que olhar para isso. Sabe? E que eu não estava olhando, isso é muito legal. Quando a gente se permite isso. Eu falo meus alunos também, né? Quando eu estou corrigindo eles dizem, mas eu não vou acertar nunca. Eu digo, não, olha só. A correção, ela serve para você melhorar cada vez mais. Se eu pegar qualquer professor aqui e eu realizar esse movimento, eu vou pedir para ele olhar para mim e em algum segmento eu posso estar falhando. E se ele me disser, vai me ajudar mecanicamente a tornar esse exercício mais fácil. Né? Eu vou economizar energia em realizar ele e aí eu vou poder aumentar o número de repetições ou aumentar o peso e com isso eu vou gerar mais funcionamento. Então, não pensa que a correção é um retalhamento para aquilo que você não sabe fazer. Pensa que ela é na verdade, para que você possa evoluir, né? Então, Exatamente. Porque, na verdade, a correção dentro de um histórico aí de educação, a correção normalmente é um retalhamento, né? A criança... Fomos condicionados a uma forma errada de olhar para isso, né? Funciona, né? Nesse momento. Mas, enfim... Desculpa, eu vou abrir de novo. Né? Não, pode falar. Tem um professor que eu gosto muito, que é o Edu Valandares, tá? Ele é do Rio de Janeiro, e ele fala muito sobre o processo de aprendizagem e vulnerabilidade, né? Ele fala que o ensino, na verdade... ele tem que estar aberto dessa forma para as pessoas poderem se conectar com os conteúdos, né? E qual é a forma? É fazer as pessoas aprenderem a aprender. E não aprenderem o conteúdo, né? Aprenderem a sua forma de aprender. Né? Então, aprender significa a gente entender que é um processo que vem de várias vias, não de uma única. Né? Então, eu tenho que olhar, eu tenho que escutar, eu tenho que fazer, eu tenho que corrigir, eu tenho que pedir ajuda. Sabe? São muitas coisas que envolvem o aprendizagem. E a gente só aprende quando a gente é humilde, quando a gente é resiliente. Então, se colocar nesse papel é muito importante em todos os segmentos, não só no movimento, né? Então, é isso, gente. Aprender a aprender de novo, né? Exatamente. É verdade. Eu vou até aumentar a pergunta aqui agora, hein?
Ó, tá vendo, Raquel? E diante de todo esse processo, né, que a gente precisa passar para ensinar melhor, né, eu quero saber de você. Isso aí é até uma redundância perguntar isso, né? Mas o movimento para você hoje, como praticante, como educadora, o movimento para você, ele te traz felicidade? É demais, gente. O fato de eu ter quebrado minha costela me entristeceu demais. Porque quebrar uma costela é o eixo do seu corpo. Você não consegue movimentar nada. Eu entrei assim numa bad, que vocês não têm noção. Eu não vim no Instagram falar que eu tava triste, mas eu chorava muito. E eu dizia assim, meu Deus, quando é que isso vai terminar? Quando é que isso vai acabar? Dói para respirar, né? E eu não conseguia. Isso que eu ia falar. Aula todos os dias. Você não conseguia respirar para falar que tava tudo bem, né? Não, eu botei o colete, eu avisei os meus alunos, falei, olha, eu não vou conseguir carregar os pesos e tal, mas eu quero me colocar à disposição da aula porque é um segmento que tu não tem o que fazer, não tem como eu colocar gesso, né? Então, eu pensei assim, eu tenho que mobilizar um pouco, mas ao mesmo tempo eu não posso perder a minha condição física de sustentar a minha coluna. Se eu parar, gente, eu vou enfraquecer, vai ser muito mais difícil voltar, né? Então, eu dou a aula, mas assim, eu vou precisar que vocês peguem os pesos e tal, e todo mundo aceitou. E a minha aula coletiva, dois colegas meus se colocaram à disposição e dá para mim, e eu ia junto, e eu falava e ele fazia, que é o Douglas, que também tá no TAC. Então, foi muito legal, porque fez eu aprender a precisar das pessoas, né? Aí eu necessitar, então às vezes eu tinha que pegar um peso, meus colegas da INEX pegavam o peso para mim, sabe? E ao mesmo tempo foi muito legal de saber que eu podia contar com a galera que estava me ajudando, né? Então o movimento ele me traz muita felicidade. O que eu mais abomino hoje é não ter funcionalidade, né? E ter que depender das pessoas. Mas eu sei que isso pode acontecer um dia, então eu quero ser útil o suficiente para que quando eu não possa me movimentar, eu ainda tenha utilidade, né? Para que eu ainda tenha, na verdade, que alguém ainda goste de cuidar, né? Então é isso que a gente tem que. Eu quero me movimentar até o final, né? Então, isso que você falou ontem para mim também fez muito sentido, Armando. Né? A gente se experienciar, né? Diante desse tipo de desafio, que através da idade a gente vai melhorando. Eu acredito nisso. A cada ano que passa, não tem como dizer que eu não estou criando rugas, que não está mais difícil de perder gordurinha. Isso sim, mas eu estou melhor em termos de consciência corporal, né? Eu me sinto mais forte, eu me sinto mais apta, né? Porque o fitness de verdade, ele descreve isso, é você ser útil, né? Você estar apto. Sim. Então, é isso. E eu me sinto cada vez mais útil para mim, para minha família e para a comunidade que eu acabo convivendo. Ah, que legal, Raquel. Sensacional. A Raquel tem uma habilidade especial. Há 2 dias atrás ela disse que eu era mais jovem do que minha idade. E agora ela acabou de me chamar de velho. A Raquel é sensacional. Sensacional. Raquel, que habilidade que tu tem, Raquel. Tu é muito habilidosa. Igual o seu, eu vou ter que fazer isso também. Eu vou ter que falar aquele velho também junto com você. Mas eu vou fizer um ditado chulo e gaúcho, o que você vai entender? Panela velha que faz comida boa. Então, relaxa. Faz comida boa. Yes. Obrigado. Tá bom, tava querendo mais elogio. Meu pai, tá bom. Eu tento ganhar mais elogio, mas de vez em quando eu consigo, de vez em quando eu consigo. Produção! Diga. E aí? Bom, vamos lá. Eu quero dizer assim, ó, que o Flow me resgatou para o movimento, tá? Quando eu chegar na sua idade, quero ser com você. Boa, viu só? Fernando, meu amigão, que saudade de ti. Fernando foi embora do Sul em 2005, me abandonou. Quebrar o lugar dele, Fernando. É um querido. Fernando é um querido, adoro ele mesmo à distância. O Flow iniciou o resgate do meu movimento. Não só o movimento, não era isso que eu ia falar, tá? Tem outra coisa escrita aqui, mas me veio isso agora.
quando eu entendia que eu não tinha mais a motivação ou o interesse em relação ao que eu podia fazer através do movimento, para mim e para as pessoas, sabe? Aconteceu a mesma coisa quando eu trabalhava com musculação e o funcional apareceu na minha vida. A musculação eu já não conseguia mais trabalhar com musculação e veio o funcional. E depois de um tempo eu comecei a sentir que também faltava alguma coisa que conversasse mais comigo, que eu me identificasse mais na área do movimento. Foi quando eu conheci o Flow. Eu conheci através de ti, Raquel, que eu comecei comigo primeiro a conversar contigo, lá em 2017. O que é isso? O que é esse Flow? O que é isso? Que aí eu fui atrás para entender o que é. E depois, em 2019, quando eu fiz o primeiro workshop com a Celina, aí eu fiquei dizendo, nossa, encontrei de novo a minha vida no movimento. Né? Então foi o Flow que me trouxe de volta essa vontade de aprender, de querer aprender mais, de querer me desenvolver e de reconhecer o quanto eu estava limitado, tanto mentalmente, emocionalmente, quanto fisicamente. Porque assim, a rigidez da mente da gente, os travamentos da mente, elas se refletem no corpo da gente. Não adianta. Tá? E a gente acaba se comportando e se mostrando para o mundo como a gente pensa nas coisas que a gente acredita. E eu comecei ali a entender que eu tinha que ser mais flexível, de alguma forma. Hoje eu ainda me acho rígido, mas pelo menos eu me sinto feliz porque eu faço coisas que eu não fazia. Então, ou seja, eu estou num processo de me tornar uma pessoa melhor, mais móvel, mais flexível. Não era nada disso que eu ia falar. Posso fazer tá? Era outra coisa. Posso fazer um adendo? Oi. Claro. Pensem nisso que o Armando falou aí, dessa questão dessa rigidez, de ser mais flexível. Sim. Isso não é só no corpo, isso é na vida. Não, isso é mente. Quando a gente vai... Na vida. Quando a gente ganha no corpo, a gente ganha na vida. Tem as duas vias, né? Modalidade, isso não são duas vias. Você pode pela mente... Você pode, pela mente, começar a te tornar mais flexível, o teu corpo mostrar essa flexibilidade, e você pode, através do movimento, ir achando as brechas para você chegar na tua mente e tornar a tua mente mais flexível. Eu acho né? Então, assim, foi o que estava escrito aqui, que eu ia falar, que eu não falei nada disso, mas é bem isso, né? O que eu coloquei ali, que no Flow eu comecei a enxergar os meus limites, tanto dos meus limites das minhas crenças, do meu ego, da minha mente, como aquilo refletia nos limites do meu corpo físico. E como aquilo refletia nas dores que eu sentia. E quando eu comecei a me permitir acessar o Flow, acessar o movimento através do Flow, eu comecei a acessar também uma outra forma de me encontrar comigo mesmo, de me conhecer. Uma outra forma de autoconhecimento. Buscar um olhar diferente para o mundo, uma forma diferente de olhar o mundo. Uma forma diferente de me relacionar com as pessoas. Então, assim, o Flow, para mim, eu sou apaixonado pelo Flow. Né? Então, toda vez que eu consigo me movimentar melhor através do Flow, eu me sinto mais realizado e aquilo traz mais satisfação e mais felicidade para minha vida. Quando eu consigo me encontrar com as pessoas que eu amo e fazer Flow, e treinar Flow, eu me sinto muito mais conectado ainda. Porque eu me sinto parte de um grupo que eu posso até olhar para o grupo e dizer assim, desse grupo, talvez eu não seja a pessoa que vai representar o movimento da melhor maneira, mas eu me sinto integrado aqui e da forma que eu me expressar é a minha forma de me expressar. Eu sinto, aqui o Armando é o Armando e aqui o Armando pode se expressar livremente, sem julgamento do mundo e sem julgamento do próprio Armando. Sabe? Esse significado que o Flow tem pra mim. O Flow, ele também vem numa batida muito forte pra mim nesse sentido, mas ele bate com as pessoas de uma forma diferente. A flexibilidade para quem precisa, mas ele também trabalha a rigidez para quem é muito flexível, né? Então a gente tem cada um, ele da força da ativação, do entendimento da consciência, né? De ser mais consciente em tudo, não só no movimento, né? Então é por isso que é uma prática tão encantadora, né? E que acaba tocando muitas pessoas, né? E quem pratica, e quem vai a fundo desse estudo. Para mim também faz muito sentido, Armando, na mesma perspectiva que você, né? Eu também, quando eu me movimentei daquela forma, eu não sabia o que era, eu não tinha nem metade do material que tem hoje em dia sobre isso. Eu vim para Porto Alegre e comecei a reproduzir a mesma sequência, várias vezes, várias. Era só o que eu sabia fazer, mas eu queria muito encontrar aquilo de novo. Então, graças a Deus, hoje a gente tem mais material, hoje eu estou aí junto com a pessoa que me ensinou sobre isso, então é muito gratificante, é muito...
passar isso, né? Então, eu aprendi Sim. com ela, você veio para cá comigo, depois foi para ela também. Então, é isso que você falou, a gente está num clã, a gente está num grupo que fala a mesma É. língua. Numa troca, né? Numa energia, numa troca muito legal. Muito legal. E ó, só para dizer, tá? Eu criei aquela meta dos 50 anos, que eu não sou novo mesmo, tô ficando velhinho mesmo. Aquela meta dos 50 anos eu incluí. Hoje eu fiz a inscrição, tá, Raquel? Pro Flow. Pro workshop. Então, vamos lá, vamos encarar mais essa. Bora. Raquel, eu queria que você deixasse. Você finalizou a sua parte produtiva? Sim. Finalizou? Obrigado, sim. Obrigado por me permitir finalizar. Obrigado. Raquel, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir essa live, que a gente recebe muito retorno depois disso. Bom, pessoal, assim, eu quero me colocar à disposição para vocês e também para quem está nos assistindo, se quiser mais informação, né, sobre o que eu puder contribuir em termos de movimentação ou sobre o estado de flow. E se vocês, de alguma forma, se sentiram tocados com alguma parte dessa live, né, alguma coisa que a gente falou que fez sentido para vocês, venha a procurar um pouco mais desse conteúdo, porque já tem aí uma sementinha plantada. Foi assim que aconteceu com a gente, né? Então, possivelmente pode estar acontecendo a mesma coisa com você. Se você está aqui até o final dessa live nos escutando, é porque você gostou do conteúdo, é porque faz sentido para você. Então, continua aí na sua busca, a gente está aqui para poder também contribuir com vocês, porque a gente quer mais aumentar essa galera, aumentar esse clã aí. Esse clã não é só nosso, não, ele está aberto para receber mais gente, né? Exatamente. Gente, com certeza. Eu vou finalizar contando uma história de 2 minutinhos. Quando eu fiz a certificação do TACFIT, eu me lembro que o Joca puxou um flow no aquecimento. E aquilo, eu não sabia onde eu estava. Pensei, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto todo mundo ia para um lado, eu ia para o outro. E naquele meio do caminho, falei, não vou ficar aqui tentando fazer. Eu saí. Eu não conseguia entender todo aquele processo, não conseguia. E aí, a Celina estava de fora, né, olhando, ela virou para mim e falou assim, amiga, me desculpa, mas eu tenho que te falar, eu tô morrendo de rir de você. Falei, putz, bicho, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E aí, depois que eu fiz o TACFIT, falou assim, você vai fazer flow? Eu não vou. Eu falei, não vou, Joca, eu não vou fazer o flow. Vou falar uma coisa bem interessante aqui também, que eu falei ontem ainda para a Alain, e que eu acho bem interessante também, desculpa te interromper, que você falou um ponto muito importante. As pessoas que se conectam com o flow, elas fazem o flow, né, e percebem toda a magnitude. E quem entra por outra via, que seja o TACFIT ou o Clubel, quando faz o flow, entende muito mais todos. Muito mais. Porque daí tudo faz sentido. Então, mesmo o cara que não, quer ser de Clubel, quando faz o flow, assim, caraca, agora eu entendi, sabe? Exatamente. E aí o Joca falou comigo assim, Rafa, você vai fazer a certificação do Flow? Eu falei, não vou não tem coordenação motora não vou fazer, não vou fazer. Passou 2 anos, falei, tá bom, vou fazer a certificação. Fui lá e fiz a certificação. E aí quando eu comecei a fazer aula aqui em BH, que eu treinava com a Lívia, ela falou assim, ó, toda sexta-feira então nós vamos fazer aula de Flow, que era segunda, quarta e sexta, TACFIT. Ela falou, toda sexta-feira então a gente vai fazer aula de Flow. Aí eu pensei comigo, falei, sexta-feira eu não venho. Eu tinha esse bloqueio desse movimento livre. E aí eu falei, não, eu vou ter que me desafiar, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. E aí eu comecei a fazer aula de flow. Eu lembro que todo mundo fazia, eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como assim, né? Eu não tinha essa habilidade. E as coisas, elas vão construindo a partir do momento que você, de fato, permite, né? A partir do momento que você toma decisão, que você tem clareza ali do que você quer, só retomando os pontos que você falou. Sentimento de êxtase, de estar presente, quando a gente vai conseguindo fluir, você se sente presente ali naquele momento, e isso é muito bom. Eu falo isso de carteirinha, gente, porque realmente eu era um zero à esquerda. Processo de consciência, serenidade, motivação intrínseca, aquela coisa da vitória, falo, nossa, consegui fazer. E mais um movimento, e mais um movimento.
E essa questão de perder a noção do tempo. Hoje, o meu treino falou, caramba, como assim? Não é possível, não tem uma hora que a gente está aqui. Né? Não tem 10 minutos que eu estou fazendo um flow. E isso me traz muita felicidade, assim. Então, é um recado para as pessoas que estão no sofá, gente, tenta, começa. Tem que começar, tem que tomar a decisão. Bom, eu preciso começar. Né? E, de fato, busca o profissional que vai te ajudar a passar por esse processo de não desistir. Né? De não cultivar o corpo do verão em 2 meses e perder logo depois. É cultivar a saúde pro resto da vida. Exatamente. Cultivar a saúde pro resto da vida. É morrer com saúde, gente. A gente tem que morrer com saúde. Morrer lutando. Com saúde, é verdade. Ô, Raquel, só para encerrar aí, a Cleusa, tua aluna, tá te dando oi. Oi, Cleusa, desculpa, não vi. Tudo bem? A Cleusa, tá ali te dando oi. Eu vi que ela tava ali chamando, se eu vou avisar a Raquel. Eu quero só deixar um recado final, posso deixar? Pode. Posso? Eu quero deixar um recado para todas as mulheres que estão aqui nessa live assistindo e que vão assistir depois. Tá? Se o marido de vocês, o namorado de vocês, ou o crush de vocês, que seja, tiver muito focado no futebol, muito focado no videogame, em alguma outra atividade, você tenta falar com ele, tenta e ele não responde, e você começa a ficar irritada que ele não está aí contigo, e começa a ficar chateada com ele, vocês entendam, ele pode estar apenas em estado de flow, só isso. Ele tá na caixinha. Ele tá na caixinha. Esse é o recado. Ele está em estado de flow, gente. Deixa. Entendam isso. Só isso. É o recado final. Ô, gente, vocês querem que eu corte essa parte da live do Francisco? Eu ia tentar não fazer isso, mas eu pensei assim, eu falei pra Raquel ontem, Raquel, tô tentando fazer menos piada nas lives, ficar mais sério, mas eu não vou conseguir. E aí hoje eu tava escrevendo sobre flow e pensei, eu vou ter que fazer essa piada. Raquel, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Raquel foi show de bola. Gente. Gratidão. A gente está realmente muito feliz. E eu sou bocuda, mas não sou tanto. Aguarde que em breve vem mais um convite por aí. Uva! Tô feliz, tô feliz. Olha, eu tô admirando a Rafa, ela tá se segurando. Me deixa eu coloco aqui que eu fale. Eu também tô assim. Termina a live, ela põe os tênis e vai correr uns 5 km para aliviar essa tensão que ela não conseguiu falar. Ai, gente, muito vai ter convite em breve, aguarde. Eu adorei esse papo, é muito bacana conversar com gente que fala da mesma língua, né? E também, assim, foi muito gostoso por estar entre amigos, então, assim, me senti muito à vontade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Dia 4 e 5. Ó, e nós vamos nos encontrar, dia 21 a gente se encontra. Oba, então tá bom. Vamos esperar. Maravilha, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Beijão, gente. Obrigado a todo mundo que ficou. Tá aqui com a gente até agora. Muitíssimo obrigado. Gente, põe o celular e manda para quem não teve tempo. Fala, gente, assiste que tá bom. Ajuda a gente a divulgar aí, tá bom? Meu povo. Com certeza, com certeza. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo, abraço. Gratidão. Muitíssimo. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Boa noite. Beijo, produção. Se cuidem. Beijo. Tchau, tchau, Raquel. Semana que vem, Regina Chamon. Regina Chamon, exatamente. Tá? Beijo. Vai ser legal também. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.